Oi pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu sou a Jaqueline Cavalcante. Sejam bem-vindos ao canal. Já convido vocês a curtirem esse vídeo, a se inscreverem nesse canal. Aqui eu trago conteúdo sobre astrologia, espiritualidade e terapias holísticas. No tema de hoje eu vou falar por que eu não consigo fazer uma transição de carreira, por que eu não consigo mudar de emprego, por que eu tô preso a alguma profissão, a algum trabalho. Então, se você está passando por isso, fica até o final desse vídeo. Vamos falar um pouquinho sobre profissão, né? Esse vídeo é em homenagem ao mês virginiano. Hoje o Sol entra no signo de Virgem, hoje é dia 23 de agosto de 2023. E esse é um dos signos que eu tenho uma particularidade, um amor, ao mesmo tempo uma admiração. Porque ele fala muito sobre aquilo que eu vim fazer, como que eu sirvo com pureza, como que eu faço dos meus dias, da minha vida, da minha saúde, pro bem pro outro, como que eu me sustento nessa vida, compartilhando, ajudando, trabalhando, como que eu sirvo. Por isso que é um signo que fala muito sobre o serviço, sobre o servir em si. E tem tudo a ver com profissão, tem tudo a ver com carreira. Porém, tem algumas pessoas que trabalham, que foi o meu caso, em profissões, em algumas áreas na qual elas não se identificam mais. Então, no caso do jovem, muitas vezes a gente está na escola, a gente tem os nossos amigos, alguns já sabem exatamente o que eles querem fazer, então alguns querem ser médicos, outros advogados, enfermeiros, mas, assim como no meu caso, eu não sabia o que eu queria fazer. E eu só sabia que eu queria ajudar pessoas, então eu falava, você enfermeira, você médica, mas ainda assim foi tudo muito nebuloso. Então, no meu caso, fui cursar administração, aí entrei no banco, comecei a trabalhar com essa parte mais administrativa. Só que chega um momento em que você fala, pô, eu não me identifico mais com isso que eu estou fazendo. Porque a profissão em si, vamos falar da profissão. Todos os dias, a minha vida, ela já é uma grande bênção. Então, tudo que eu faço no meu dia é o que eu vou colher lá na frente, vai ser o resultado das minhas atitudes, das minhas ações, das minhas escolhas diárias. Então, quando eu levanto todos os dias, escovo os meus dentes, tomo banho, me maqueio, me arrumo, tomo meu café da manhã e saio para trabalhar, eu tô vivendo, estou trabalhando, estou atuando perante a vida. Chega um momento da minha vida que eu quero que esse trabalho faça um sentido maior, eu quero entregar além, eu não quero simplesmente um trabalho na qual eu serei remunerada, vou sobreviver, vou pagar as contas, vou ter ali, né, a minha estabilidade, a minha segurança material. Porém, chega um momento na vida de alguém que pode ser com uns 22, 25, 30 anos, 40, 50 anos. A idade em si não importa, mas é o momento em que você quer dar além, você quer servir em si, você quer usar os seus talentos, você quer trabalhar, não é deixar de trabalhar, mas é você trabalhar com propósito, você ser feliz naquilo que você faz, ter um dia cansativo, mas você chegar em casa, você tomar um banho e você falar, poxa, eu amo meu trabalho. Vai ter dias que serão desafiadores, tem dias que algumas áreas da nossa profissão que a gente não quer lidar, que é chato sim de ligar, coisas mais burocráticas, coisas mais formais. Porém, você dizer que você se conecta com a sua profissão, que você gosta do seu trabalho em si, você é bem remunerado por isso, você é feliz, você impacta a vida de outras pessoas com o seu trabalho, o seu dinheiro vem disso. Então, falando sobre profissão, falando sobre essa energia do trabalho, tem muitas pessoas que desejam fazer a transição de carreira, desejam em si sair de um lugar e ir para outro. Só que é nesse momento que a gente se perde, é nesse momento que às vezes você até sabe o que você quer fazer, para onde você quer seguir, porém você não consegue. Você sente que tá parado, você sente que a vida não tá funcionando, e é nesse momento que você tem que buscar ajuda. Nesse momento é o melhor momento para você investir no seu autoconhecimento. Você é seu melhor investimento. Quando você investe em estudos, em terapia, quando eu cuido da minha saúde física, quando eu cuido da minha saúde mental e espiritual, eu tô investindo em mim. Então eu tô me capacitando para ser o melhor ser humano que eu puder ser. Isso na vida profissional, depois na vida amorosa, com os meus filhos, com a minha família, com a sociedade em si. Então, quando a gente começa um processo de transição, a gente primeiro tem que identificar o que eu
quais são as minhas habilidades em si, né? Acho que a primeira coisa é você se conhecer ao ponto de falar assim, quais são as minhas habilidades, o que eu gosto de fazer, o que eu faço com naturalidade. Tem um exercício bem legal que é sobre você perguntar a si mesmo, né? Ou você buscar na sua memória, na sua lembrança, perguntar para sua mãe, para o seu pai, qual era a atividade que você mais gostava de fazer quando você era criança. Porque quando a gente é criança, quando a gente tá na essência, quando a gente tem ali só a pureza, a gente é o que a gente veio ser no mundo. A gente não tem as responsabilidades. Então, muitas vezes, quando a pessoa é criança, né? Quando a gente é criança, a gente fala assim, eu quero ser cozinheiro. Eu quero ser astronauta. Algumas podem falar, eu quero ser mãe. Eu quero ser mecânico. No meu caso, eu queria ser professora de inglês. Tinha isso, eu tinha que ser professora, mas de uma língua difícil. Então, quando somos crianças, somos a nossa essência. E depois que a gente cresce, que a gente fala, não posso só fazer isso aqui, isso não dá dinheiro. Aí vem as crenças da família. Mas no primeiro momento, quando a gente vai falar de transição, a gente volta para esse cenário. A gente faz esse exercício de lembrar, né, o que eu gostava de fazer, quais são as minhas habilidades naturais, o que eu faço com naturalidade, o que eu gosto de assistir, que eu fico horas perdendo tempo ali, me divertindo nos conteúdos no YouTube, Netflix, nas redes, o que eu gosto de me alimentar. É conteúdo de esporte? É conteúdo de moda? É conteúdo cientista, neurociência? Eu gosto de ouvir sobre musculação, eu gosto de ouvir sobre cinema, eu gosto de ouvir sobre astrologia. Então, o primeiro momento é isso. Você sair dessa dúvida, você identificar, ok, eu gosto de artes. Vamos usar um exemplo. Agora, a partir daí, eu vou me conhecer e eu vou aprimorar esse talento, esse gosto que eu tenho. Então, se eu gosto de artes, o que eu vou fazer? Eu vou investir, então, em atividades na qual eu vou entrar nesse mundo lúdico da arte. Eu vou comprar um curso, eu vou começar a pintar, eu vou começar a criar coisas, eu vou começar a visitar museus, a visitar cinemas, a fazer amizades com pessoas que trabalham, seguir nas redes sociais, aqui no YouTube, vou seguir no Instagram pessoas que falam, pessoas que são artistas, pessoas que vivem profissionalmente disso. Esse é o primeiro passo. Mas você tem que se conhecer, por isso que o autoconhecimento ele é muito importante. Depois que você já se identificou, você gostou de arte, você falou, ok, vou ali, vou comprar um curso, vou começar a trabalhar nessa área, vou começar pelo menos a entender, aprender. Depois disso, você faz essa autoavaliação, você começa a fazer os objetivos, os planos. Ok, como que eu faço agora disso prosperar? E aí que entra a ajuda de profissionais, aí que entra os coaches, aí que existem os terapeutas específicos dessa área vocacional, que ele vai te ajudar a você realizar o seu sonho, se realmente for sua vocação, se é algo que você gosta, se é algo que você sente dentro de você, que você tem que fazer, que é a sua missão, que você se sente feliz. Então um bom profissional, ele vai olhar para você e vai falar assim, ok, vamos fazer isso se tornar realidade, vamos realizar esse sonho. Então ele vai te ajudar, é um trabalho em conjunto, né, que a gente faz com o cliente. Pelo menos eu faço dessa maneira. A gente identifica os talentos da pessoa e aí a gente começa a trabalhar em cima disso. Começa a ajudar esse meu cliente a realizar isso de fato. E aí que a gente começa a aprofundar no autoconhecimento. E pode ser que você aí, que já trabalha em alguma empresa e não se identifica, fez alguma faculdade, trabalhou anos em alguma área e você quer mudar, mas você está estagnada, pode ser que é nesse momento que vem os gatilhos. Por quê? Porque quando a gente fala de transição, transição significa passagem. Passagem de algo que é velho para algo que é novo. Transitar não é partir do ponto A para o ponto C. Do ponto A eu vou para o ponto B, que eu vou para o ponto C. Então, a Jaqueline, de bancária para terapeuta, ela teve que passar por uma transição. E a transição não é algo rápido. Não é simplesmente piscar e já falar, ok, já vou ser terapeuta. Não é isso. Eu tenho que ter capacitação. Eu tenho que investir. Investir o quê? O meu tempo. Eu tenho que investir o meu dinheiro. Eu tenho que investir dedicação, o meu coração. Eu tenho que fazer aquilo dar certo. Então, o processo de transição, ele é mais lento. Uma lagarta não se transforma numa borboleta em 1 hora. Em 2 horas. Ela tem o tempo dela de se transmutar, de modificar o seu corpo como uma lagarta, como um ser rastejante, para quando tudo estiver na ordem certa, tudo estiver perfeitamente onde ela deveria estar, ela sair do seu casulo. Se ela sair antes, as asas podem não funcionar e ela pode cair.
Se ela fica ali com medo, pode ser que uma hora ela sufoque ali naquele casulo. Então tudo tem o seu tempo. A transição, ela exige tempo. Porém, são passos, pequenos passos contínuos que você deve dar. Quando você tem um terapeuta que te ajuda nisso, ele vai começar a te ajudar a entender de fato o que está travando. Quais são os empecilhos? O que está travando o seu caminho? O que você tem de bloqueio em você? Porque quando a gente vai falar de profissão e de carreira, a gente tem que entender que quando eu vim pro mundo, eu não precisava trabalhar. Então, quem me sustentava? Meus pais, minha mãe e meu pai. O papel do pai e da mãe é cuidar da criança. Aqui no Brasil, a lei é até os 18 anos. Sou responsável pelos meus pais até ter 18 anos. Então, toda forma de alimentação, de segurança, escola, casa, alimentos em si, estudos, amizade, segurança na rua, segurança em tudo, é função e responsabilidade dos meus pais. Então, todo e qualquer movimento que eu faço, que eu vou mexer nesse senso de segurança, eu vou me conectar com o meu pai e a minha mãe. Por quê? Porque eles foram os primeiros que me ensinaram o que é segurança de fato. Então, como vamos entender assim, na visão sistêmica, a gente entende assim, a criança ela vem pro mundo e a primeira casa que ela mora é dentro da barriga da mãe. Então, a mãe, este papel feminino, tem a responsabilidade de dar a segurança pro filho, segurança emocional, nutrir, alimentar esse filho e, além de tudo, o amor. É a mãe que passa primeiro o amor pro filho. Esse sentimento de segurança emocional do filho, eu estou aqui. Por isso que quando o bebezinho nasce, a mãe coloca ele no colo, o bebê pode ir no colo de todo mundo, mas ele sabe quem é a mãe dele. Ele sabe, porque ele morou dentro dela. Ele sabe o cheiro da mãe, ele sabe a segurança que só a mãe te dá. Só que a mãe, num primeiro momento, ela cuida da criança enquanto ela é bebê. Depois essa criança vai crescendo, e aí vem o nosso pai. E ele fala assim, olha filho, agora eu vou te ensinar a ir pro mundo. Agora eu vou te ensinar que você tem uma missão a cumprir na vida. Você não vai ser criança para sempre, filho. Então você tem que crescer. E eu, como pai, vou te mostrar o caminho. Por isso que mãe e pai, sol e lua, são dos pilares mais importantes da nossa vida. Então, quando a gente fala de profissão e de carreira, temos que falar de mãe e pai. Eu preciso entender como que é a minha relação com o dinheiro. O dinheiro é o sinônimo da minha mãe. O dinheiro é fluido. O dinheiro vem até mim. Eu tenho problema com ter dinheiro? Será que eu tenho problema com a minha mãe? Será que a minha mãe não me nutriu? Será que a minha mãe não me alimentou? Tive problema de escassez na infância que me gerou traumas? Se eu tenho problema com o meu pai, se eu tenho a ausência do meu pai na minha vida, como que eu administrava esse dinheiro? Esse dinheiro chegava e já ia para as contas ou eu sabia administrar? Eu sabia pagar todas as contas certinhas e ainda tinha dinheiro para investir. Consegui organizar, investir em cursos, investir em viagens, em férias, em família. Então, quando a gente fala de profissão e carreira, no nível mais terapêutico, não é simplesmente mudar de carreira, mas você tem que ter um relacionamento com a vida financeira. Você tem que estudar sobre finança, você tem que se perguntar qual que é a minha relação com o dinheiro, qual que é a minha relação com o trabalho, qual que é a minha relação de fato, como eu administro o meu dinheiro. Eu sei pagar as contas em dia? Eu sempre estou em débito? Eu compro compulsivamente? Tenho dívidas de cartão de crédito? Meu nome está sujo? Como que eu lido com dinheiro? Então, a transição de carreira, ela pode até ser uma névoa para você. Quando eu mudar de carreira, quando eu sair daquela empresa, todos os meus problemas serão resolvidos. Lê do engano, porque você vai levar essas crenças, essas questões, esses emaranhados todos para outra área, para outra empresa, para outra profissão e fazendo... Se você é CLT e você vira empreendedor, você vai levar isso para o empreendedorismo também, porque as feridas estão em você. Então, se eu tive ausência de pai, tive questões de administração de dinheiro, se eu tive conflitos com a mãe, problemas com a mãe, eu tenho questões com o dinheiro também. O dinheiro não chega até mim, falta. Então, quando você entende que é preciso trabalhar os medos, é preciso trabalhar as inseguranças, para que então a sua transição seja concluída com sucesso, é nesse momento que você precisa de terapia, é nesse momento que você precisa de ajuda. Eu trabalhei como bancária dos meus 18 até os meus 25 anos, então eu tinha uma cabeça de CLT.
E no meio do processo, quando eu entendi que eu não me identificava mais com aquela profissão, foi aí que eu comecei a investir em outras coisas. Eu assistia vídeos de astrologia de graça, assistia por horas, gostava de ouvir vídeos sobre sol nos signos, lua nos signos, mas eu nunca pensei que isso poderia ser uma profissão. Quando eu encontrei as terapias holísticas, conto numa live que eu tenho aqui, eu falei, nossa, como eu gosto da astrologia. Queria muito trabalhar com isso, queria muito falar disso, mas como é possível? Então eu dei o primeiro passo, comprei um curso. Comprei o curso do Marcelo Levy, ele trabalha com astrologia autêntica, que é uma astrologia que tem uma abordagem não violenta para a vida. Então eu falo de signos, mas sem dizer o que é certo e o que é errado. Simplesmente qual é a sua essência. Depois desse curso, isso me abriu para novos horizontes. Então investi em outro curso, de repente comprei um curso de terapias holísticas para me ajudar nesse processo. E conforme eu fui confiando no processo, conforme eu fui me cuidando, me conhecendo, trabalhando a minha mãe, honrando a minha mãe, entendendo quais são as questões que eu tenho com a minha mãe, quais são as questões que eu tenho com meu pai, as portas foram se abrindo. E hoje eu digo, né? Hoje, agosto de 2023, todo esse processo de transição, ir de um ponto para outro, ele nunca acaba. Mas aquele primeiro salto é você entender o que está te sabotando, quais são os bloqueios ali. E eu tenho uma consultoria astrológica vocacional, na qual, através da sua mandala astrológica, eu mostro para você, olha, seus talentos são esses, seus talentos podem ser de advogada, de pintora, de dançarina, você seria ótima trabalhando na questão da moda, você poderia ser uma ótima atriz, modelo, enfermeira, médica. Eu mostro através da astrologia. E depois desse primeiro passo, eu chego em você e falo, olha, agora vamos trabalhar o que tá bloqueado. O que tá bloqueando esse sucesso profissional? Então, através dos gráficos, através da radiestesia, através de todas as ferramentas, as terapias de autoconhecimento que a gente usa, né? Eu tenho um vídeo aqui no canal, vou deixar aqui no card, sobre terapias holísticas, quando devo procurar. A partir desse momento em que você começa a mudar o seu eu interno, você começa a mudar o seu externo também. Esse foi o meu processo. Comecei com a astrologia e as terapias holísticas em junho de 2021. Em maio de 2022, eu já estava trabalhando como terapeuta e astróloga. E em janeiro de 2023, 100% empreendedora. Ou seja, em 2 anos, eu mudei totalmente, eu fiz totalmente a minha transição. Só que nesses momentos foram complicados, eu lidei com essas questões de pai e mãe. Eu tive que encarar essas questões, eu tive que curar em mim, tive que olhar como que eu lido com o dinheiro, como eu administro. E são pontos em que eu quis trazer nesse vídeo para que talvez você se questione. Por que eu tô estagnado na minha transição de carreira? Ou por que eu não consigo fazer uma transição de carreira? E se você precisar de ajuda, fica aí abaixo as minhas redes sociais, meu e-mail, meu WhatsApp. Se você tem dúvidas de como que funciona essa consultoria, manda uma mensagem, manda um e-mail, comenta aqui se você gostou. E eu tenho um profundo carinho com o trabalho, com o servir. E o meu servir é esse, direcionar pessoas ao seu propósito, ao seu trabalho, à sua real vocação profissional. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, te esclarecido. Curtam, não deixem de se inscrever, sintam-se à vontade a comentar, compartilhem com algum amigo, alguém que você sabe que tá precisando passar por uma transição de carreira, tá precisando aí levar um empurrãozinho da vida e mudar de profissão, né? Dar uma repaginada na vida. Eu vou ficar por aqui, um beijo e até mais!